Tudo bem, Kiko? Tudo bom. Mamãe? Há muito tempo a gente falou aqui no canal a respeito desse cara que dizia ser o criador do Kiko. Roberto Vasques fez shows, deu entrevistas na TV e tentou convencer todo mundo que ele era o verdadeiro Bochechas de Bulldog Velho. Mas também teve um rolo com o falso Chaves brasileiro, teve um falso Kiko no Peru. Caraca, que loucura é essa? Você vai descobrir umas coisas surpreendentes que você vai falar, cara, não é possível que o cara fez isso. Sim, eles fizeram. Então se prepare para ver se o sabor é de tamarindo, groselha, limão ou até mesmo se é sabor Chaves, sabor Kiko. Vem com a gente. Até hoje eu não sei exatamente porquê, a gente nunca falou sobre esse tema de uma forma aprofundada e tal. Já falei do Roberto Vasques em outros momentos, mas sempre rapidinho, passando aqui e ali. E na boa, essa história é inacreditável, surpreendente e absurda. Mas sim, acredite se quiser, teve um cara que enganou muita gente pelo Brasil se apresentando como Kiko. Esse é o Roberto Vasques. Isso foi no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Ele surgiu com as bochechas infladas, um portunhol meio enrolado, mais pro português do que pro espanhol, já devo dizer, terninho de marinheiro, e falava que era o verdadeiro Kiko, o criador de tudo, mas tava na cara que era outra pessoa. Segundo o Fórum Chaves, essa matéria saiu no Jornal do Rio Grande do Sul em 1997, anunciando o show do Roberto Vasques exatamente um ano depois do Villagrán fazer show no estado. Imagina, uma mera coincidência, né? Nem era migué, não. Quase nada. E ao longo dos anos, ele participou de alguns programas de TV tentando explicar o seu lado de injustiçado da história. Foi criado por você. Así es, fue una creación, fue registro, fue todo. Caí, caó. Desculpe. Caí, caó. El registro. Caí, caó. Sim. Certo. Você criou esse personagem quando? Ese fue un registro desde 1970, más o menos. Fue registro en Estados Unidos, fue registrado a nivel mundial. Fue un registro vitalício. E quando o pessoal falava a respeito de episódios que ele gravou, se ele participou de alguma coisa, ele falava que sim, que gravou coisa lá no comecinho. Sim, sempre tem esse lance, os episódios que eu gravei foram poucos, foram lá no começo, foram esquecidos. Então você dentro da série nunca representou o personagem? Não. E na boa, a vergonha alheia é considerável. Como você criou esse personagem? Que cosa, ¿no? Desde que estaba yo pequeño, desde que estaba en la escuela, yo siempre hacía todo eso. La profesora me llamaba, Kiko, no me decían Kiko, me decían Gato o Roberto, como es mi nombre. Mas era esse volteaba personagem. yo y decía, ¿quién? ¿Yo? ¿Pero por qué haces la cara así, muchacho, esos gestos? Qué cosa, ¿no? Eu tudo isso sempre hacía eu. A história dele sempre era mirabolante. Ele registrou nos Estados Unidos, mas o registro venceu. Era um registro vitalício, mas por algum motivo o Roberto pôde usar o personagem Kiko com o Carlos Villagrán. Ele criou o personagem, mas escolheram o Villagrán para interpretar. Ele precisava voltar para os Estados Unidos, mas não tinha dinheiro para ir para lá. E no meio dessa miscelânea toda dele tentando se explicar, o que ele fazia? Um monte de show com o nome de Kiko mesmo. Isso é surreal. Conversa. Se liga nesse ingresso, Circo Show do Kiko gigante, e no cantinho Roberto Vasques, o criador do personagem. Até o autógrafo dele tem ali, tu amigo, o criador do Kiko, e um desenhinho do Bochechudo. Ele vendia foto autografada também, o cara fazia de tudo, com um autógrafo até muito parecido com o do Carlos Villagrán mesmo. E os programas de TV não queriam nem saber, era uma baita pauta, né? Anos 90, anos 2000, Chaves bombando ali, a gente ainda tá falando de um momento de Chaves passando assim insistentemente no SBT, e aí vem o cara, ele mora no Brasil, tá precisando de ajuda, é o combo da TV, né? É o que faz o TV, nossa, um injustiçado que tá precisando de dinheiro e tudo mais, a música triste já vem na cabeça. Então assim, a galera não queria nem saber, metiam ali no rodapé, no GC, em todo canto, que era o verdadeiro Kiko.
E dane-se, pra não falar outra coisa. Agora é o Kiko. Aí vem o Kiko, Brasil. Com exclusividade aqui na casa é sua. Tudo bem, Kiko? Tudo bom. Que bom, a casa é sua. E minha também. Para todos vocês, um beijo, um abraço, coração e que ganhe o Brasil. Como que o Kiko chora assim? Porque geralmente o Kiko vira na parede e chora pra lá. Como é que é o choro do Kiko? Aquele choro bem tradicional. Atenção. Mamãe. O cara chegou a enganar até o Dedé dos Trapalhões. Vocês estão vendo aí? E é ator profissional, viu, Leonardo? É ator profissional, tem todos os registros, ele é do México. Tanto é que eu falei pra vocês, foi o Dedé Santana, o ex-trapalhão, né? Que esteve aqui com a gente contando a história dele. Nós corremos atrás porque é uma história impressionante. E ele precisa, naturalmente, ele gostaria de ter reconhecido isso. E ó, foi só falar de música triste, como a matéria ia acabar, pô. Abraço e tristeza, é lógico. Eu vou encerrar esta matéria dando um abraço e com todo respeito, um beijo no Kiko, tão querido do Brasil. Sua fama foi principalmente no sul do país, porque ele morava ali, fazia shows com circos em um monte de lugares, um monte de cidades, e a galera pagava, né? Pô, era a atração da cidade. Pô, o Kiko tá aqui, né? Os pais levavam as crianças, muitas crianças pelos relatos, e aí na hora que chegava lá se deparava com o Carlos Villagrán, com o Kiko, não, com isso aqui. Eu até cheguei a encontrar gravação em áudio do show do Kiko, com 1 milhão de aspas, que o empresário dele sobe no palco e fica falando por uns 3 minutos, coisa assim, ó, gente, vocês vão se deparar com uma pessoa diferente, mas sim, ele é o Kiko, sabe uma coisa? Qualquer um pode interpretar o Kiko, mas criador é só ele, hein? O cara tinha que preparar e amaciar o público depois que todo mundo já tinha comprado e tava lá. Que absurdo, mano. Para começar, nós não podemos anunciar um cover falando que isso é verdadeiro, porque isso seria penado pela lei, certo? Seria propaganda enganosa. Então, hoje, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a este ator mexicano chamado Roberto Vázquez, que a verdade, ele é o único, não tem outro, o único criador do personagem mais engraçado da Bruna Chaves. Mas eu gostaria que juntos façamos umas contas de matemáticas, porque você está assistindo a diário o Chaves na televisão e você tem uma imagem do Kiko. Só que eu quero que me ajudem a fazer uma conta de matemáticas. O último capítulo do Chaves foi gravado há mais de 30 anos atrás. Mas o Kiko ainda está com o coração cheio de alegria para cantar, brincar e dançar com todos vocês. E se você tá pensando, ah, Renan, mas pouca gente comprou isso, que nada, eu já recebi um monte de mensagem de gente que foi enganado pelo falso Kiko, de gente que tem dúvida até hoje, fala, cara, eu não sei, porque o Carlos Villagrán fez um monte de shows já no país e o Roberto Vázquez também fez bastante, viu? Foi um número considerável. Então a galera tem aquela coisa agora, pô, na minha lembrança de 25, quase 30 anos atrás, era o Kiko, agora eu já não sei mais, enfim. É bem comum, tá? E por todos os relatos, tudo que eu assisti, todo o material que eu consegui encontrar ao longo dos anos, ele se enrolava pra falar, a história era sem pé nem cabeça, se contradizia, ele tinha passagem por estelionato. Cara, o buraco era muito embaixo. Ladrão! E com o passar dos anos, o Roberto foi ficando cada vez mais esquecido. Por quê? Era internet, um monte de gente comentando, cara, fui enganado, esse cara é um pilantra, a galera reclamando um monte, a galera falando um monte de coisa. E aí o Carlos Villagrán vindo pra cá, as imagens circulando muito mais, naturalmente o pessoal foi esquecendo ele cada vez mais.
E mesmo quando conseguia espaço para fazer shows, ele pedia para mídia local, para a galera da cidade, não divulgar na internet para não vazar. Ele tinha medo que chegasse na galera lá no México, provavelmente. Um dos últimos registros do Roberto foi essa aparição na TV Nativa de Pelotas em 2010. E depois de muito tempo foi descoberto que ele faleceu em 2017. E se você foi um sortudo ou sortuda, enganado ou enganada pelo Roberto Vasques, comenta aí, eu quero saber sua história. Compartilha, porque essa aba de comentários vai ficar engraçada, talvez, vai que você não superou o trauma, né, também. Enfim, eu vou rir com respeito. E ó, se você nessa altura do campeonato já falou, tinha que ser Brasil, essas coisas só acontecem no Brasil, você tá errado. Em 2015, o Carlos Villagrán ficou pistola demais com um peruano que estava se apresentando com o nome de Kiko. E na boa, eu acho que com a cara limpa, sem interpretar nenhum personagem, eu nunca vi o Carlos Villagrán tão bravo assim. Esse muchacho que se volvió un delincuente. Este muchacho ganó un concurso en México del mejor imitador de Kiko. Él lo aprovechó, parece que Televisa le dio un papel, pero él lo aprovechó haber sido el mejor imitador, pero se salió de la raya. Mas olha, pra ser sincero, é bem compreensível. Usaba mi nombre, Carlos Villagrán, y usaba mi foto, mi imagen, la imagen de Kiko. Entonces se engañaba a la gente pensaba que era el verdadero Kiko. Este tipo está estafando a la gente económica y moralmente. Esse imitador é o Omar Penha, que realmente ganhou um concurso, exato. E o negócio não ficou muito bom pro lado dele, não. El cómico amenaza con demandar al supuesto doble de Kiko, Omar Peña. Pues a Kiko se le desinflaron los cachetes de marrana flaca al ver estas imágenes, porque su doble ha puesto su foto en diferentes publicidades. Está haciendo la publicidad de sus presentaciones con Carlos Villagrán. Ahí, Kiko, véanlo en vivo. ¿Qué les parece? Todo el mundo cree que es el original. Mesmo assim, ele negou ter usado a imagem do Kiko. En el circo, en la parte de delante, ¿es su fotografía, es la de Omar o es la de Carlos Villagrán? Ustedes pueden ver que tienen que enseñar donde yo estoy con la pelota y estoy aquí. Es una gigantografía inmensa donde estoy así, en esta posición. Y ahí está Omar Felipe Peña Márquez. Y ahora, dos cosas que me digas delincuente. ¿Esta es la fotografía de Omar? ¿Es Omar? A mí se me hace que es Kiko, bueno, en todo caso Carlos Villagrán. Ese no es. Estoy hablando de la... Y además es el arte del circo, No, ese no es el arte. El arte tiene que verlo en su portada principal. A verdade é que o pessoal do programa até passou essa imagem rapidamente da entrada principal do circo, que é outra. Eles forçaram a mão mesmo nessa outra imagem na hora de falar com ele, quando colocaram a cara do Villagrán por ali mesmo, que eu acredito que tenha sido um material promocional também. Então, verdade seja dita, mais uma vez, programa de TV vendo uma ótima pauta. Eles pegaram a imagem que tá o Omar, não, falaram, não, vou pegar outra que tá o Carlos, vamos forçar a mão só nessa. Também tem esse lado. Então, eu também entendo o lado de que a matéria, foi complicada. Ele tentou se defender, tentou argumentar algo que a TV tinha, porque eles exibiram, mas quase não deram atenção, porque a outra era muito mais polêmica. Mas é claro que a minha pesquisa não parou por aí. Eu corri pela internet até encontrar essa imagem com mais qualidade, que a gente pudesse ler pelo menos um pouquinho mais do que realmente estava no cartaz da entrada do circo. Dá pra ver que sim, é o Omar fazendo a pose que ele falou, tá cortado, mas dá pra ler umas coisas e... bom... Da Televisa, no México, vizinhança do Chaves do 8, tem um Kiko grandão ali, da grafia do Carlos Villagrán, registrada por ele, alguma coisa do programa, Televisa, venha ver ao vivo. E, bom, não deu pra ver nada do nome dele ali, não. Eu não li Omar Penha em nenhum canto. Pode ser que a imagem esteja cortada, mas não parece, porque dá pra ver quase toda. Isso significa que o cartaz
provavelmente induzir ao erro? Significa. Tanto é que nesse jornal boliviano, chamado Opinião, sim, os caras foram pra Bolívia também, com o circo do Omar Penha, tem anúncio de um show do tal Kiko Cover, mas ele é todo anunciado como sendo o próprio Kiko mesmo. Pela matéria, o Omar é o intérprete do Kiko. E um detalhe importante é que isso é de setembro de 2015, mas a matéria do Carlos Bravo, reclamando e falando um monte de coisa, é lá do comecinho do ano. Então ele passou quase o ano todo trabalhando como Kiko, saindo do país e esse tipo de coisa rolando. O cara meteu o louco e ainda teve isso. Solo te pediría que dejes de gritarlo. ¿Lo harías? Creo que me pondría a llorar y decirle no sé, pero si me lo pide, que no lo haga. Y me mira a los ojos como yo lo estoy viendo y me diga, no quiero que hagas el papel de Kiko nunca más. Yo creo, si me lo dice cara a cara, yo aceptaría y no me pondría nunca más este trajecito, ni inflaría los cachetes, ni los ojos de huevo frito, ni el chusma, chusma, ni el cállate, 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 que me desespera. Lo haría nunca, pero si usted me lo pide, no lo haría nunca. Palavras de niño. Mas pelo jeito ele não parou não. Não sei que fim deu o processo do Carlos, não sei se ele achou melhor parar no meio do caminho, não sei o que rolou, só sei que em 2023 o Omar Penha, o Kiko Cover, estava vendendo café. Aquel tesoro encantador de la irascible Doña Florinda vende café. Outra vez café? Na boa, que história mirabolante, né? Mais uma pro nosso vídeo. E eu já vou te dizer uma coisa, se um dia você encontrar essas estampas que a gente vende aqui na loja da vizinhança em outro lugar, saiba que tem um lado Roberto Vasques por aí, viu? Porque assim, todas essas estampas foram feitas por nós. A gente criou, as artistas que trabalham com o canal desenharam, a gente põe na venda só coisa que sai da nossa criatividade, da nossa imaginação, as nossas referências. Então você já sabe, loja da vizinhança tá aparecendo aqui, é a melhor qualidade que você vai encontrar de camiseta por aí, para todos os fãs ficarem muito, mas muito felizes. Os reviews que chegam sempre são muito positivos, a galera ama. Porque chega rápido, por conta da qualidade da camiseta, porque veste bem e zaz. Então vai lá na nossa lojinha, a loja da vizinhança, tá aparecendo na descrição também, tá na tela, tá em todo lugar pra você conferir depois, beleza? E você tá achando que o pessoal só falsifica Casimira de Taubaté e Kiko? Que nada, teve um falso Chaves também que enganou muita gente pelo Brasil. E eu vou te dizer que pouquíssimas pessoas falam disso, porque quase ninguém sabe disso. É muito louco. Essa história só veio à tona em 2021, nessa edição do Que História é Essa, Porchat? Você, diretora de teatro, Sim. chegam pra você e falam, Chaves está vindo ao Brasil. Roberto Bolanhos, né? Quem não é fã do Roberto Bolanhos? Todo mundo, né? todo mundo. Essa é a Sônia, diretora teatral. Ela fala que estava organizando uma peça e aí chegou um suposto empresário do Roberto Gomes Bolanhos, falou que ele estava no Brasil, queria fazer algo com o público local, com artistas locais, artistas jovens, para cada um se vestir como os personagens de Chaves, fazer uma graça ali no palco e coisa do tipo. Já ficou um negócio muito esquisito, porque a suposta chegada do Chaves não foi noticiada em nenhum lugar, ele ficou num hotel Marroenos, e aí... Eu cheguei lá, achei ele um pouco diferente. Você achou do ele um pouco Chaves, diferente? Um pouco diferente. Mas falava espanhol? Sei. Falava normalmente. E ele falou pra mim que ele tava diferente, que ele tava mais velhinho. Aí eu falei, mas tá diferente assim do rosto um pouco. Ele falou assim, não, mas sou eu mesmo. Aí, isso, fez assim, eu... Ele queria montar o espetáculo, fizeram um ensaio pro circo numa cidade chamada Japeri, lá do Rio de Janeiro. E até aí tudo bem, mas o que rolou? E o circo lotado, porque devia ter anunciado, Chaves vem aí. Lotou. Fez o circo tudo. tava lotado. Japeri, ó, vem o Chaves. Japeri, Engenheiro Pedreira, aquela região ali todinha. Mas o momento de caos só rolou quando começou o show. Um pouquinho depois falou assim, isso não, Chaves nem aqui na China. Aí eu olhei assim pro Carlos, não, Aí ele, cadê o Chaves? Aí o outro, não é o Chaves! E começou todo mundo assim, aí que minha ficha caiu, não é o Chaves. Não E era. o circo todo começou a vaiar? Vaiar, e jogarem coisas, eu nem sei o que era, tive pouco, eu falei, Carlos, e agora? Sônia, vamos sair daqui agora. Eu falei, meu Deus, vão matar a gente. Eles estavam gritando, eu falei, vamos embora, a gente fala que tá indo embora. Aí a gente começou a reclamar também, não é o Chaves, vamos embora! Não é o Chaves! Entendeu? E saímos, né?
E público grita para um lado, correria para outro e veio o papo no camarim. Eu falei, você é o Chaves ou não é? Na verdade, eu não sou o Chaves. Eu ganhei um concurso de sósia do Chaves no México e ele me autorizou a fazer show no nome dele. Eu só consigo imaginar o medo por parte da organização, o que as pessoas pensaram quando viram aquilo. Ou eu falo, meu Deus, por que a gente não foi checar um pouco melhor quem a gente estava trazendo? Enfim, loucura completa. Mas pelo menos todo o público foi ressarcido, então não deu dinheiro nenhum para ninguém, o pessoal ainda saiu sem nenhum real no bolso. Mas afinal, quem era essa figura? O nome dele era Juan Carlos Alavos, que no ano 2000 tinha 58 anos. Então hoje, se ele estiver vivo, deve ter na faixa de uns 84 anos de idade, mais ou menos. E infelizmente eu não encontrei registro algum desse show e nem foto desse cara. Eu queria muito ver se ele parecia minimamente com o X-Perito, minimamente. Mas pelo menos tem umas reportagens no mínimo curiosas. Principalmente duas matérias que encontrei no Fórum CH. São matérias do Elcio Braga para o jornal O Dia. Primeiro, ele foi fazer uma matéria com o suposto Chaves. Levantei-me da poltrona e me apresentei antes que ele pudesse fugir. Ele entrou preocupado na sala e ficou nervoso ao saber que se tratava de uma reportagem. Perguntei sobre a mulher dele, a dona Florinda. Ela está bem, mas ficou no México. Meu Deus, que cara de pau. Percebi que ele tremia muito, sobretudo quando a farsa ia ficando caracterizada. Ele se levantou e pediu para ir ao quarto. O fotógrafo imaginou que ele talvez fosse pegar uma arma e nos pressionar para entregar o filme com suas fotos. Mas não, ele apenas foi se refazer. Uns 5 minutos depois, Juan retornou. Acabou confessando que não era mesmo Roberto Bolanhos. Tudo bem, a gente passa batido. Disse, porém, que possuía uma autorização do comediante para representar o personagem. O fotógrafo o convenceu a se caracterizar como Chaves e ser fotografado na varanda, tendo ao fundo o relógio da Central do Brasil. Voltei para a redação para escrever a história. Por volta das 18 horas, 1 hora antes do fechamento da edição, reapareceu o empresário, dessa vez se dizendo vítima. Alegou que desconhecia que Juan não fosse o verdadeiro Chaves, claro, em meio a inúmeras contradições. Ele, porém, apresentou documentos que atestariam a história de Juan Carlos. Um deles, timbrado, mostrava a assinatura de Roberto Bolanhos de que Juan poderia encarnar o personagem. Além de tudo, teria vencido um concurso para substituir o original na Televisa e gravado 80 capítulos. Sempre, né? Como sempre. Por fax, enviei a documentação para o escritório de Roberto Bolanhos. Tudo foi negado. Soube depois, o que ainda não confirmei, que o falso Chaves já teria sido preso uma vez no Rio Grande do Sul. E percebe, sempre tem um lance de tipo, não, eu gravei uma coisa lá atrás, eu gravei 80 episódios, cara. Tudo bem, anos 2000, você vai falar, Renan, eu não tinha acesso a informações como hoje, é claro que não, por isso as histórias colavam. É falsidade ideológica, criticou Ari Nunes, produtor do Circo Sarrazani. Ari conta que mandou distribuir 30 mil panfletos anunciando o show do Chaves nos dias 9, 10 e 11 de junho. Mas achando o público inexpressivo, o falso Chaves se negou a fazer o espetáculo. O cara ainda queria ver o Maracanã cheio pra ele. Na boa. Vamos seguir. Ari conta que conheceu o falso Chaves no circo do Beto Carreiro, armado na Praça 11, apresentado pelo empresário Vitor Emanuel dos Santos, ex-trapezista e que já trabalhou no Circo de Itália. Ao ser contactado pelo Dia, Vitor se apresentou inicialmente como empresário de Roberto Bolanhos e disse que agendaria uma entrevista para julho, quando Chaves começaria uma grande temporada. Por telefone, a assessora de imprensa de Roberto Gomes Bolanhos, Beatriz Leão, negou que o criador de Chaves estivesse no Brasil. Em fax enviado à redação do Dia, Chaves, o verdadeiro, informa estar se apresentando em grande temporada pelo México. Na época, o Roberto, o Chaves de verdade, é claro, se apresentava com a peça Once e Doce. O falso Chaves, porém, tem se apresentado com desenvoltura na periferia. Ele esteve no Circo Montreal, em Japeri, lembra da história da Sônia, né? E em Engenheiro Pedreira, na Baixada. O público deixou o show desconfiado de que o personagem não era o verdadeiro Chaves, embora os ingressos o apresentassem como tal. E aqui bate exatamente com a história da Sônia lá na edição do Que História é Essa, Porchat, mas do ponto de vista dela, de quem estava ali, o público saiu desconfiado. Não, pelo jeito o negócio foi caótico. Para melhorar a audiência, o falso Chaves procurou a produtora e atriz Sônia Barbosa.
Ele propôs uma história mirabolante para explicar como Chaves teria parado no Brasil. Ele teria escapado do terremoto no México e vindo com seu barril em um caminhão. Aqui ele encontraria personagens parecidos com os que viviam na Vila Mexicana. Conta Sônia que ao descobrir a farsa, desistiu da empreitada. Até o verdadeiro choraria. Maravilhoso texto. E sim, a Sônia conta exatamente isso também. Ela fala que eles montaram isso como uma premissa, o terremoto e tudo, para o show começar. Como os espetáculos foram cancelados por falta de público, o produtor levou prejuízos apenas com a divulgação. Juan Carlos se defende. O pessoal acha que o Chaves morreu num acidente aéreo. Ninguém acha que é ele que está ali. Explica. Parece que, como alardeia o personagem, ninguém tem paciência com ele. Sim, a desculpa do cara foi o boato de que todos teriam morrido no acidente de avião. E só por isso desconfiaram. Assim, não é porque o cara não tem nada a ver com o Roberto. Não é porque tá na cara que é um falsário. Não, é só por conta do boato. É mole. Não acredito. E se você não sabe desse boato, dessa gigantesca fofalha da Gentoca, a primeira fake news que tivemos de Chaves no Brasil, é hora de você assistir esse vídeo que tá aqui do lado, que também é um bom tema pra gente retomar, refazer, contando a história direitinho, porque é um dos primeiros vídeos do canal. Tá resumido, mas é muito legal. Vai lá conferir, a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora desse mesmo canal.